Inesperado, um podcast de Inês Jorge. Alô, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inesperado. Cá estou eu, desta vez a tempo. Espero conseguir manter isto mais regular, mais à quinta-feira. Já sabem quando dá, quando não dá, sai, mas sai depois. E com esta conversa, aproveito para dizer e para pedir desculpa, porque o episódio da semana passada saiu tipo há 2 dias no Spotify. Imaginem, fui eu a editar, aquilo não está ótimo, nem sequer tem um fecho, porque eu não estava a conseguir pôr, mas pronto, está lá, tem a introdução, tem o episódio, tem um plano que ficou esquisitíssimo, não sei o que é que me deu, mas pronto, está lá, só que eu estava a publicar aquilo no Spotify for Creators, não sei se vocês sabem como é que isso funciona. Basicamente há uma plataforma à parte do Spotify que é ligada ao Spotify, é onde eu meto o episódio e depois aquilo distribui para o Spotify normal. E eu logo no sábado, que foi quando eu gravei, tentei pôr lá e efetivamente pus, aquilo aparecia como publicado, só que depois não estava a distribuir para o Spotify e eu não estava a perceber. Tirei e pus um monte de vezes, alterava a descrição, alterava não sei o quê e aquilo nunca estava a dar. Depois, para aí na segunda ou terça, eu decidi pedir ajuda ao sistema do Spotify. Eles disseram que podia ser um erro de exportação ou porque não estava exportado no formato que o Spotify queria. E eu fui ver e estava. A única coisa que eu fiz foi mudar de 1080 para 4K, pus e aquilo deu. Pronto, olhem, não sei o que é que aconteceu, mas já lá está. É o que interessa, são 2 na mesma semana. Olhem, não sei se isso é bom ou se não, mas ficam com esta. Agora, relativamente à minha semana passada, portanto, é assim, esta semana não aconteceu grande coisa, portanto, vamos passar ao fim de semana. Fim de semana, sábado, estive aqui em casa, não sei o quê, depois, mais ou menos a meio da tarde, 3 da tarde, fui ter com o Diego à casa dele e fomos passear. E fomos a um sítio que eu adorei. Opa, quem é de Lisboa ou da linha de Cascais ou isso, provavelmente já lá foi montes de vezes, eu nunca tinha ido, que foi à Boca do Inferno. Aquilo é muito giro, tem lá um mini mercadinho, tem sítios para comprarem gelados, essas coisas todas, e portanto nós estivemos lá a passear, estava um ótimo tempo, estava mesmo bom. Estava até tempo que dava para estarmos na praia, mas estávamos ali a passear e foi muito giro. Gostei muito, acho que não tinha assim tanta gente, imaginem, tinha muitas pessoas, mas não estava cheio, dava para estar na boa. Depois nós descemos lá pelo meio de umas pedras e estava lá um senhor a tocar, acho que era saxofone, muito giro, gosto sempre dessas coisas. E obviamente aproveitámos para comer um gelado. E este é um tema que eu acho que o ano passado já falei, que é o seguinte, quer dizer, a Olá descontinua o meu gelado favorito, que é o corneto de chocolate, para fazer um corneto de pistácio. E é assim, eu vou dar aqui uma dica. Eu acho que o pistácio está para morrer essa febre. Já ninguém quer assim tanto, acho eu. Pelo menos à minha volta é até as minhas amigas estavam loucas com pistácio e não sei o quê, eu acho que elas agora já não estão tanto. E portanto, eu considero isto uma má decisão da Olá. Se era para apostar no pistácio era no ano passado, não veio um ano depois tentar reativar a febre dessa coisa. Eu nunca fui propriamente fã de pistácio, obviamente como, mas não é uma coisa que, uau, que loucura. Gelados então, é pá, bué de enjoativo, não é mesmo a minha cena. E portanto, venho aqui reclamar, porque assim, descontinuam um dos clássicos para trazerem um gelado que vai durar um ano. Pá, não gostei porque eu vou comer um gelado da Olá e depois as opções para mim, como sou uma esquisitinha, são ou Magno de amêndoas ou Feast, que depois também me enjoa um bocado às vezes, é sempre coisas com chocolate. Portanto, estou triste, no fundo é isto. E porque as opções são reduzidas para mim no cartaz da Olá, o que é que eu acabei por pedir? Um corneto soft. De chocolate também, obviamente, eu acho que isso não era preciso dizer. E a minha questão é, vocês gostam de corneto soft ou não gostam? Os cornetos soft são aqueles que, basicamente, eles metem assim um rolinho numa máquina, fazem assim força para baixo e aquilo sai. É quase, parece quase um sundae, sabem? É assim uma textura mais leve. Eu gosto bué, de vez em quando como. É um bocadinho caro, se calhar, para aquilo que é. Sim, mas é bom. E eu estou a perguntar se vocês gostam ou se nunca provaram ou qual é a vossa opinião, porque eu dei a provar ao Diego e ele foi é bom, mas não é nada de especial. E aquilo para mim é bué da bom.
Por isso, partilhem aqui comigo qual é a vossa opinião sobre este tema. E também, se já provaram o corneto de pistácio, que deve custar aí quase uns 3€. E já agora queria saber se era bom ou não, porque eu não vou provar. Portanto, partilhem também isso, se por acaso já foram dos felizes contemplados que tiveram a oportunidade de o comer. Passando agora para domingo, porque sábado à noite até fizemos uma coisa gira. Nós decidimos que íamos fazer tipo mini tapas e ver um filme. E beber uma sangria que nós fizemos, tipo nada de especial. Imaginem, eu não sei o que é que nos deu. Não sei se o vinho já estava aberto há muito tempo, eu não sei o que é que aconteceu, juro por tudo. Nós lá fizemos algumas tapas, estávamos a comer e tal, metemos o filme, ainda era cedo, era tipo 9 da noite, vá. O filme ia acabar às 10h30, porque eu disse para escolhermos um filme curto, porque eu já sabia que eventualmente me ia dar sono. Imaginem, nenhum de nós conseguiu acabar o filme. Nós não sabemos o que é que aconteceu no fim. E eu não sei se foi ter comido muito, se foi ter bebido a sangria, que eu bebi tipo 1,5 copo no máximo, mas deu-nos aos dois uma pedrada de sono. Vocês não estão a perceber, eu não sentia uma pedrada de sono daquelas há não sei quanto tempo. Era daquele estilo que eu estava a tentar manter os olhos abertos e eu não conseguia. Pronto, e depois eventualmente adormecemos, dormi muito bem. Porquê? Porque no domingo, ou melhor, o dia que tinha preparado uma coisa que eu não sabia o que era, eventualmente ele disse-me que íamos fazer um trilho, e então, roupa de desporto, não sei o que, sair de casa, o que é que nós fomos fazer? Fomos fazer um trilho que vai desde o Cabo da Roca até à Praia da Ursa. Não sei se vocês estão a par onde é que isto é, mas também vão pesquisar que eu não sei muito bem explicar. É perto de Sintra, entre Sintra e Cascais, acho eu. E basicamente, para ir para a Praia da Ursa, acho eu que o único acesso que há é mesmo por este tipo de trilhos, que é um bocado no meio do mato, depois em cima de pedras, depois assim com areia, não sei o quê. Pá, mas fixe. Eu gosto dessas coisas, gosto de andar aí no meio do mato, digamos assim. Mas a questão é que aquilo já não era um trilho propriamente fácil. E de notar que, obviamente, eu não tenho sapatos de escalada nem nada disso, portanto estava com os meus ténis do ginásio, coisa que escorrega um bocadinho mais do que se fosse um calçado mais adequado. Mas, portanto, nós começámos a trilho e a dinâmica era o Diego nas partes mais estranhas e perigosas, digamos assim, ia à frente para ver em que pedras é que eu podia pôr os pés sem me espatifar e pronto, ia olhando, perguntando se eu precisava de ajuda e não sei o quê. E há lá um momento, já estávamos relativamente perto da praia, que ele de facto vai à frente, está a testar as pedras, não sei o quê, e deixa de olhar para trás durante 2 segundos. E foi o tempo suficiente para eu me espatifar no meio do chão. Agora, se vocês me vão perguntar como é que eu caí, eu não sei. Eu só sei que estava em pé, de repente estava de cu no chão, raspei aqui o meu braço, não sei se dá para ver, tenho aqui o braço todo raspado. Agora já não me dói, mas no momento doeu-me. E lá está, estas coisas acontecem, eu não sei como. E além disso, eu acho que cair, ou seja, mandar quedas, malhar, seja de que forma for, entre os 15 anos e os 65, ou os 60, vá, é das coisas mais humilhantes que nos podem acontecer. Porque é assim, cair em criança, ali meio pré-adolescência, ok. Agora, ser adulto ou adolescente a sério e espatifar-nos no meio do chão, além daquilo que magoa, porque quanto mais velhos parece que mais uma pessoa se aleija, a vergonha que é, tipo, de repente, estava em pé e estou no meio do chão, ainda por cima caí sentadinha, que não sei se não é mais humilhante ainda. E de repente ele olha tipo, pá, como é que isto aconteceu? E eu não sei, eventualmente foi um dos meus pés que escorregou, eu depois para não bater com a cabeça e não sei o quê, raspei o braço e pronto, lá fiquei sentadinha. É isso. Acontecem-me destas, também se não acontecesse não tinha quase história para contar. Por acaso ainda tenho uma do fim do trilho, vamos lá agora. Lá continuamos o trilho, entretanto eu lá visto com água, não sei o quê, e chegamos finalmente ao ponto final, que era a Praia da Ursa, que, by the way, é uma praia muito gira, é relativamente pequena, mas também acredito que aquilo nunca esteja assim tão cheio, dada a dificuldade de acesso até lá. Mas tinha algumas pessoas, nós apanhámos durante o trilho várias pessoas, umas a ir, outras a vir, portanto, aquele movimento a pessoas, mas não uma enchente, obviamente. E então, nós chegamos lá à Praia da Ursa, sentamos-nos numas pedras porque estávamos cansados depois de andar ali a fazer aquele esforço,
eu começo a observar lado direito, lado esquerdo, para ver interações, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e portanto, o que é que nós podemos observar? Do nosso lado direito, atenção que não estava sol, estava um tempo até para fazer assim umas fotos meio misteriosas, estão a ver? Do nosso lado direito estavam 3 senhoras, não portuguesas, acho eu, a fazer uma sessão de fotos, bem, mas uma loucura, nem sei, aquilo parecia que estavam a gravar um videoclipe, já estavam com as pernas todas molhadas, com as calças todas encharcadas e não sei o quê, estavam-lhe a dar ali, estavam-se a sentir e eu achei isso ok. Uma coisa que eu já tenho alguma dúvida se é ok ou não, foi o lado direito da praia. Imaginem, aquilo era uma praia que aparentemente não é uma praia nudista porque 98% das pessoas estão vestidas. E então leva-me a crer que a prática de nudismo ali não é propriamente comum. No entanto, estavam 2 homens, um deles full naked, ou seja, mesmo sem nada vestido, com uma câmera fotográfica ao pescoço, lá a andar, não sei o quê. Depois é esta. Eu sinto que os nudistas também nunca estão quietos, andam sempre pela praia toda, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas pronto, ok. E depois estava outro senhor que estava só nu, da cintura para baixo. E eu acho que isso é ainda mais estranho, é ainda mais esquisito. É tipo, ok, tens frio da parte de cima, mas para andares aí com isso a balançar já não tens frio. Opa, e isto trouxe-me a seguinte questão, que é normal ou é um bocado de falta de respeito numa praia que aparentemente não é para essas práticas, 2 pessoas meio que se sentirem na liberdade de estar todas nuas? Claro que é aquela velha questão, a nossa liberdade acaba quando a do outro começa, mas até que ponto é que isto não é já invadir um bocadinho a liberdade das outras pessoas? Estão a perceber? É que, claro, se eu chego a uma praia em que 90% das pessoas estão nuas e eu estou vestida, opa, se eu quero lá continuar vestida, isso é problema meu, eu tenho que lidar com o que está à minha volta. Agora, numa praia em que 98% das pessoas está vestida e estão 2 pessoas nuas, eu já não sei se isso não é um bocadinho até falta de respeito. Imaginem, a mim não me incomoda particularmente. Eu estou ali, olha, reparei que eles estavam ali, pronto, ok. Mas até depois estavam lá crianças e não sei o quê, e não sei se não é um pouco questionável este tipo de atitudes. Não sei mesmo, ainda estou a tentar decidir uma posição sobre isto, portanto, se quiserem partilhar a vossa opinião, por favor, façam-no, porque eu gostava de debater este tema com mais pessoas para tentar também formular uma opinião mais concreta. Eu, à partida, consideraria que é um bocado de falta de respeito, não que a mim me incomode imenso, mas digam-me vocês. Hum, no entanto, apesar disto e desta observação, pronto, lá tivemos um bocado sentados na praia, depois voltámos para trás e assim, embora subir canse mais, eu considero menos perigoso e mais fácil de fazer. Porque, imaginem, não há tanta probabilidade, acho eu, de escorregar e cair. Pelo menos foi isso que eu senti. É muito fixe. Naquela zona acho que há vários trilhos, até porque aquilo é uma zona de praias, de montanha e não sei o quê. Nós fizemos porque o Diego agora instalou uma aplicação no telemóvel que acho que se chama All Trails. Eu não tenho a certeza, mas acho que é assim. E então aquilo basicamente mostra todos os trilhos existentes ou que estão lá gravados na aplicação, consoante as zonas onde vocês estão. Dá para escolherem um, depois seguem, ele dá-vos o caminho. É muito fixe. É uma coisa diferente, sempre se faz exercício e, portanto, eu gostei muito. Agora, passando a outros temas nada a ver, isto vamos entrar aqui um bocado no mundo dos reality shows e coisas que não interessam tanto, mas se vocês acharem interessante, podem continuar. Portanto, eu não sei se vocês estão a par, se já vos apareceu no TikTok ou no Instagram, uma tal Sofia que participou no Secret Story ou no Big Brother há não sei quanto tempo. Eu, desta vez, até vou pôr aqui de lado o perfil do Instagram, porque isto precisa de provas visuais, o que eu vou dizer. No outro dia, apareceu-me, ou melhor, apareceu à minha colega, a Beatriz, no Instagram, um rapaz a dizer: vocês já viram o namorado da Sofia, ex-concorrente do Big Brother ou do Secret Story, não sei. Aquele parece inteligência artificial. E nós, vamos lá investigar. Porque isto são sempre coisas que não interessam para nada na vida, mas é engraçado ver. E de facto, malta, é assim, ela tem um namorado, vai casar ou o que é, tão felizes, boa. Mas é assim, aquele homem, pelo menos como está nas fotos, não é real.
eu inicialmente até pensei, ele é completamente AI, ela está um bocado avariada e inventou um namorado, também nunca se sabe o que é que se está a passar na cabeça das pessoas. Agora, a minha teoria é a seguinte, ela tem de facto um namorado, até porque acho que ela depois já o mostrou em lives e não sei o quê para provar que ele é real, só que ele não é exatamente como nas fotografias. Para já está sempre com o mesmo gorro. Que é assim, tens montes de fotos na praia que parece que está a bom tempo e estás de gorro, é esquisitíssimo. Depois tem uns dentes mais brancos que sei lá o quê. E é assim, eu tenho amigos que já fizeram branqueamentos e os dentes ficam muito brancos, mas como aquilo eu também nunca vi, digo já. A minha amiga, a Micaela, até fez uma montagem minha com aplicações de beleza que eu também vou pôr aqui para vocês verem. Portanto, a teoria atual é o quê? Ele de facto existe, porém, ou é mais feio do que aquilo que quer mostrar, ou tem alguma característica que ele não gosta e usa aplicações de beleza barra AI excessivamente e parece que é um boneco. Opa, olhem, é esquisito. E depois é tipo, eu achava que nós em 2026 já não estávamos aí, percebem? Já inteligência artificial e não sei o quê. E como há isso tão avançado, eu pensava que nós já tínhamos ultrapassado a era das aplicações de beleza e daquelas... Opá, porque imaginem, por exemplo, os Androids, parece que por si só já têm um bocado de aplicação de beleza quando uma pessoa tira uma selfie. Mas depois há ainda aquelas pessoas que utilizam mais por cima, opá, vou para ajeitar aqui o papo ou o nariz ou não sei o quê. Mas aquilo, todos os pormenores que dão para ajeitar na foto dele são postos em aplicações de beleza. E depois, porquê que eu achava que o perfil dele ou que ele não existia? Porque não sabem como é que ele se chama. Porque o perfil dele do Insta chama-se, o dele eu decorei, o dela eu não sei, posi.tivelife30. E é tipo, meu, bué esquisito. Depois só tem publicações a partir de março. Não sei, isto é uma investigação que eu quero saber. Eu preciso, já vi eventualmente um vídeo deles numa live e de facto ele existe, ou pelo menos ali ele estava, ele existe, mas não é exatamente igual àquilo que é nas fotografias. E depois, ninguém sabe bem como é que ele se chama. E além dos textos esquisitíssimos que eles escrevem um para o outro, mas pronto, olhem, queria partilhar aqui isto. Eu vou pôr provas visuais do que eu estou a dizer para vocês perceberem que ninguém tem aqueles dentes. Ele parece que é sempre inserido nas fotos de uma forma esquisita, tem uma luz diferente das outras pessoas. Olhem, muito estranho mesmo. Mas pronto, às vezes há só pessoas que não se sentem bem com o corpo delas e como elas são e que para mostrar aos outros querem estar um bocadinho melhor. Quem sou eu para julgar julgando? Mas pronto, queria partilhar esta. E aqui nesta onda de reality shows e não sei o quê, ontem no trabalho nós estávamos a falar deste caso e depois eu disse, vocês lembram-se do nada, porque o meu cérebro às vezes é assim, daquele que também era um estilo de reality show que era o peso pesado. Epá, eu acho que, honestamente, para mim, esse foi o melhor reality show que já fizeram em Portugal. Acho que na América se chamava Biggest Loser, para quem possa não estar a par em Portugal. E assim, aquilo era um monte de pessoas acima do peso ou em obesidade que iam para uma casa e o objetivo semanal era perderem X gramas ou X quilos e quem saía era quem perdia menos peso. Depois eles tinham missões, provas físicas, não sei o quê. E eu sinto que aquilo de facto era um reality show com algum objetivo. Pronto, tivemos que fazer aqui uma pequena pausa, mas o que eu estava a dizer era que eu sinto que aquilo era de facto um reality show com algum objetivo mais concreto. Pronto, imaginem, o Secret Story, o objetivo é descobrir segredos. Ok, pode ser engraçado, mas ali trazia alguma coisa de mais positiva à vida das pessoas. E então eu lembro-me de ver, e ontem fui pesquisar um bocado, e aquilo estreou em 2011. Ou seja, eu tinha 9 anos e lembro-me perfeitamente, adorava ver aquilo. Acho que aquilo me marcou até a nível de programa familiar, estarmos todos a ver aquilo. Era muito giro. Mas a minha questão até era a seguinte: hoje em dia, quão cancelável podia ser um programa com o nome Peso Pesado? E é assim, eu até nem sou muito dessas coisas, de cancelamentos e não sei o quê. Estava só a pensar porque somos todos muito mais conscientes dessas coisas e então,
Acham que em 2026, se existisse este programa com o mesmo conceito, o nome se podia manter ou iam ter que alterar o nome porque está toda a gente muito mais consciente para estas questões? Esta é a minha pergunta. E agora, antes de fechar, e também aqui um bocado relacionado com este último tema, eu tenho um inesperado da semana. Apareceu-me, ou melhor, a Meli mandou-me uma coisa que está a acontecer em Lisboa e já noutras cidades do mundo, que são coffee raves matinais. Basicamente, por aquilo que eu li, eu não li muito porque é um tema que me irrita um bocado, já vão perceber. Aquilo são pessoas que se juntam para fazer exercício e não sei o quê, e depois vão todas para um bar de manhã beber café e divertirem-se imenso. Opa, e é assim, parem de ser uns chatos, meu. Já chega de tentar tornar tudo o que é saudável numa coisa super cool e tentar roubar conceitos. É assim, se nós vamos sair à noite, perceberam a frase? É sair à noite. Eu não concordo e acho que não faz sentido nenhum tentar sair à noite às 10 da manhã. Eu acho mesmo que, parem, sabem? Parem de tentar tornar tudo bué cool e giro e vamos beber matos e cantar Taylor Swift às 10 da manhã, ou seja o que for. Que chatice, meu! Deixem a corrida para a corrida, deixem-o sair à noite para a noite, deixem as pessoas beber quando saem à noite, porque isso é o conceito. E claro que podem mudar-se conceitos, mas eu acho uma chatice. Pronto, e esta é a minha opinião sobre isto. Não sei se vocês acham o conceito giro. Eu normalmente até tendo a gostar de coisas diferentes, mas isto eu acho que é mesmo. Vamos parar, por favor. Já chega destas coisas. E portanto, como chega destas coisas, vamos terminar com uma curiosidade. A curiosidade que eu vos trago esta semana é a seguinte. O Bluetooth, não sei se já ouviram falar disto, o nome do Bluetooth foi inspirado num rei dinamarquês, ou melhor, conhecido como Haroldo, o Dente Azul. Portanto, Bluetooth, Dente Azul. E foi inspirado nele porque, deixem-me só ver em que ano é que foi. Isto foi por volta do ano de 935 e o Bluetooth ficou assim chamado e está ligado a ele porquê? Porque este rei ficou famoso por unificar tribos escandinavas na Dinamarca e na Noruega no século X. Basicamente, ficou com este nome porquê? Porque a tecnologia que é, ou melhor, aquilo que o Bluetooth faz é unificar dispositivos de comunicação, tais como televisões a telemóveis, computadores a telemóveis, telemóveis a telemóveis, e como este rei, o Dente Azul, o que fez foi unificar cidades ou povos, ficou assim conhecido. Não sei se sabiam esta, até para a semana, beijinhos!